Meu camarada e minha camarada, muitos de vocês já sabem sobre o caso Epstein, né, cara? Que vem abalando as estruturas da internet. E hoje nós vamos ver o que o JJ tem a dizer sobre este caso. O que ele reuniu para que nós possamos ver. É um caso muito sinistro. É um caso que eu diria que é um dos mais sinistros dos últimos 4 anos, 5 anos. Claro, teve o caso do P. Diddy também. Realmente, os dois são bem sinistros. Acho que os dois podem entrar na mesma conta aí de sinistreza. Vamos ver o que ele trouxe pra nós aí. Jeffrey Epstein não era humano. Canal do JJ, link na descrição aí, vocês já sabem. Vai lá dar uma moral pro cara. Ele é absurdo. Alguns trechos desse vídeo precisam ser borrados ou cortados por diretrizes da plataforma. O conteúdo foi adaptado para permanecer disponível aqui, ó. Sinistro. Uma nova leva de milhões de arquivos do caso Jeffrey Epstein tem provocado polêmica, gente, mais uma vez. O caso está ligado ao magnata americano. Women, many half naked. Uma menina de 13 anos. Os novos documentos sobre o caso Epstein divulgados nos Estados Sempre negou Unidos qualquer reforçam envolvimento nos crimes sexuais subjugos. Ela E dessa agora está presa e se Deixa eu só falar antes de começar o vídeo sobre a atmosfera que o JJ consegue criar em cima dos vídeos. Esse cara é absurdo, não tem jeito, cara. Sabe muito sobre narrativa, sobre contar histórias, sobre roteirizar bem os próprios vídeos. Vamos lá, vamos ao caso. A história da ilha de Epstein não começa com sirenes, nem com manchetes. Ela começa do jeito clássico. Ninguém prestando atenção em nada. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. I'm sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody else. Uma bela ilha privada no Caribe, comprada por um cara rico demais para explicar de onde vem o seu dinheiro. Nada em comum até aí. Gente rica compra ilhas o tempo todo. Dizem que à distância ela parecia apenas um paraíso comum. As belas águas transparentes do Caribe, palmeiras requebrando com o vento e o quebrar das ondas nas pedras da ilha. O estranho era o tráfego. Aviões indo e vindo, sempre os mesmos pilotos, sempre os mesmos convidados e sempre o mesmo silêncio. É muito fácil de matar essa charada, né, meu irmão? O dinheiro, ele é bom em muitos sentidos, ajuda muito a ter conforto, estabilidade. Mas eu acredito que existe um determinado ponto do dinheiro em que o ser humano, ele começa a mostrar a sua própria essência de maneira mais... Como é que eu posso dizer? De maneira mais verdadeira. Essa é a palavra correta que eu queria usar.
O dinheiro, ele tem o poder de transformar a sua vida em algo mais confortável, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas com grandes posses se revelam, né? Revelam suas maiores crueldades e revelam a sua essência mais verdadeira. Tem pessoas com muito dinheiro, com muito poder, que usam... eu acho que essas pessoas são corrompidas pelo... Não sei qual é a tua crença, cara, mas é corrompidas pelo diabo mesmo, sabe? É uma coisa de maluco isso. É um assunto bem tenebroso. Durante anos, tudo funcionou porque funcionava como um clube. Convite, acesso restrito, nada de registros, sem fotos, sem câmeras, sem a imprensa enchendo o saco, do mesmo jeito que outros espaços da elite operam. A história não começou com Epstein algemado. Começou do jeito mais incômodo possível. Com uma ligação. Em março de 2005, uma mulher ligou para o departamento de polícia de Palm Beach, na Flórida. Só uma denúncia simples e muito feia. Ela disse que a enteada, de 14 anos, tinha sido levada até a mansão de Jeffrey Epstein por uma garota mais velha. É claro que tinha dinheiro envolvido. Segundo o relato, a menina entrou na casa e saiu com $300 no bolso. Motivo? Despir-se e massagear Epstein. Meu Deus. Não era uma festa. Não era um mal-entendido. Era uma transação de serviços com dinheiro. Meu Deus. A polícia de Palm Beach resolveu fazer algo raro: levar o caso a sério. Eles abriram uma investigação secreta que durou 13 meses. Não 13 dias, não 13 semanas. Um ano inteiro vasculhando o mundo de Epstein, incluindo uma busca direta na sua mansão. E foi aí que o clima azedou de vez. O chefe de polícia de Palm Beach, Michael Ritter, começou a perceber que o problema não era só Epstein. O problema era o que acontecia depois que o nome dele aparecia nos relatórios. As coisas emperravam, os avanços sumiam e o ritmo caía. Até que Ritter faz algo que quase ninguém naquele sistema costumava fazer. Falou em público. How is it possible the system could have failed on so many levels? There is no explanation. I didn't believe it back then. I don't believe it now. It's just unfathomable to me. Ele acusou diretamente o promotor estatal do condado, Barry Krischer, de estar sendo brando demais. Em outras palavras, de estar aliviando a barra. Esse tipo de corrupção, cara, é a coisa mais comum que existe. Esse tipo de corrupção é endêmico, como é que eu posso dizer? Transcende as eras. Pessoas, muitas delas não pensam em absolutamente nada, apenas por puro e simplesmente lucro, por puro e simples dinheiro. É um caso tão nojento, tão asqueroso, é de uma vilania tão grande. E tem tanta gente envolvida nisso, cara, que chega a ser bizarro a gente ainda ter alguma crença na humanidade, sabe? Porque é asqueroso, sabe? Tanta gente está de acordo com esse tipo de coisa por tanto tempo, ou simplesmente fazer vista grossa. Porque provavelmente as pessoas que frequentavam essas festas, que frequentavam esses ambientes, cara, tinham indícios de que coisas ali estavam acontecendo. Ninguém se manifestou. Ninguém. Não teve uma alma viva ali que falou, pô, isso aqui tá estranho, viado. O que mais me espanta é a quantidade grosseira de pessoas que aparecem nas listas, que frequentaram as festas, e ninguém falou, opa,
Tá acontecendo alguma coisa aqui. Se não tá acontecendo, eu acho que vai acontecer. Bizarro. O Federal Bureau of Investigation entrou no jogo. A alegação da polícia era simples, direta e quase burocrática. Jeffrey Epstein pagava adolescentes por atos obscenos. Meu Deus, cara. Que horror, cara. Na casa, a polícia encontrou o arquivo visual. 2 câmeras escondidas e um grande número de fotografias de adolescentes. Meu Deus, cara. Muitos dos rostos nas fotos já eram conhecidos. Eram os mesmos rostos que a polícia vinha entrevistando. Uma mulher de nome Adriana Ross, ex-modelo polonesa, agora era assistente pessoal de Jeffrey. Ela foi pega carregando caixas discretas de equipamentos eletrônicos para um carro. Suas ações são precisas. Ela remove unidades de computador e outros equipamentos eletrônicos da mansão na Flórida. Ela era responsável pela limpeza da mansão, mas um pedaço de papel escapou de sua faxina. Durante a busca, o detetive Joseph Recker encontrou um registro na lixeira. Um recibo da Amazon. A lista de compras era um índice para um tipo específico de biblioteca. Suas compras: Slavecraft, Roadmaps for Erotic Servitude, Principles, Skills and Tools. Training with Miss Abernathy, a workbook for erotic slaves and their owners. Meu Deus. Convenhamos, uma compra bem estranha. A rotina da casa era um ritual. Um ex-empregado contou aos investigadores 3 massagens por dia. 3, como se fosse um tratamento médico. Uma necessidade de Epstein. O FBI começou a fazer as contas, e a lista oficial, a que eles podiam provar com relatórios e detalhes corroborados, tinham 34 menores. Depois, no acordo, o número subiu para 40. 40 vidas que entraram no gabinete e saíram marcadas. Eu me pergunto, cara, se isso não é doença, o que é? O que é? É um homem extremamente rico, né? Um cara com todas as posses do mundo. Poderia contratar 80 garotas de programa, todas maiores de idade. Não tô falando o que é certo ou o que é errado, se é ético ou não. Mas ele poderia, não é ilegal. Ele poderia contratar garotas de programa e pagar todas, se divertir, fazer o que ele quisesse. Por que menores? Por que crianças? Por que jovens, adolescentes? Por quê? Só se justifica como uma completa e gigantesca doença. É a única coisa que justifica. Caraca, tem que ter estômago, irmão. Pra quem tem filho, isso aqui é loucura. Mas os números de verdade, esses eram maiores. Bem maiores. Em 2018, uma jornalista chamada Julie Brown, do Miami Herald, botou a lanterna na toca. Ela achou 80 vítimas e conseguiu localizar 60. A história tinha detalhes que doíam nos olhos, como o de trigêmeas de 12 anos que vieram da França para o aniversário de Epstein e voltaram no dia seguinte depois de terem sido usadas. Meu Deus. O recrutamento era internacional. Uma rede. Adolescentes trazidas do Brasil, de outros países da América do Sul, das ex-repúblicas soviéticas, da Europa, e sua fonte tinha um nome. A agência de modelos McTool. Tem coisas aqui que eu nunca tinha ouvido. Jean-Luc Brunel. A alegação é que a agência não só encontrava rostos para as capas de revista, encontrava mercadoria para a mansão em Palm Beach. Julho de 2006. O FBI finalmente resolveu dar um nome ao caso. Chamaram de Operação Ano Bissexto, um nome de filme de espionagem. Em julho de 2007, eles tinham um pacote. Uma acusação de 53 páginas.
Meia centena de páginas documentando o horror. O dossiê estava pronto. Era hora de levantar um predador serial de menores à Justiça Federal. E é aí que entra o maldito acordo. Alexander Acosta, o procurador federal da Flórida na época, sentou para negociar. Do outro lado da mesa, ajudando a costurar o acordo, estava ninguém menos do que Alan Dershowitz, o famoso advogado e professor de Harvard. E o que eles costuraram não foi uma condenação. Foi um salvo-conduto. Uma espécie de passe livre. Epstein recebeu imunidade total para todas as acusações criminais federais. Que absurdo. Imunidade que se estendeu a 4 cúmplices nomeados. E aqui está a joia da coroa. Isso nada mais era do que uma licença pré-absolvição para qualquer pessoa poderosa que pudesse estar naquela rede. Um cheque em branco de imunidade para fantasmas. O Miami Herald colocou a faca no ponto. Esse acordo essencialmente encerrou a investigação do FBI sobre se havia mais vítimas e, o mais importante, outras pessoas poderosas envolvidas. Esse é o tipo de acordo que acontece entre poderosos e que mantém muitos poderosos impunes em diversos países. Aqui no Brasil, a gente vê isso com extrema recorrência. Pessoas importantes que não são punidas e controlam um sistema através de dinheiro, poder, chantagem e uma série de outros fatores que contribuem para que essa roda continue girando a favor de quem tem mais poder, mais dinheiro e quem pode chantagear mais pessoas mais fracas com elos mais fracos. Isso é uma fragilidade da lei que é, porra, cara, é absurda. Alexander Acosta, o procurador, que era o representante máximo da lei naquele distrito, concordou com mais uma coisa. Ele concordou, violando uma lei federal, que o acordo seria ocultado das vítimas. As vítimas que deram seus depoimentos, que reviveram o trauma para a polícia, nunca souberam que o homem que as violentou tinha acabado de receber um Get Out of the Jail Free Card, assinado pelo próprio governo dos Estados Unidos. É absurdo, cara. 53 páginas de crimes. 80 vítimas. Uma rede internacional. E o resultado final da justiça americana? Um acordo secreto que protegeu o criminoso, seus amigos e foi escondido das vítimas e enterrou a investigação do FBI. Como se a lei fosse um menu de preços e o crime de Epstein estava na seleção premium, inacessível para a promotoria comum. E Epstein, ele obviamente aceitou o acordo. No Tribunal Estadual da Flórida, não no federal, que estava engavetado. Ele se declarou culpado por 2 acusações de prostituição. A sentença? 18 meses em uma prisão privada, onde ele poderia sair para o escritório 6 dias por semana. Que lindo, que gostoso. Tá preso assim até eu. Vou pensar, eu vivo assim, eu tô preso assim. Eu saio menos do que ele. Deixar bem claro aqui, bastante claro o vídeo do JJ, tá, cara? Tem detalhes aí que eu nem conhecia. E você provavelmente está assistindo na sua casa, você também desconhecia desses pequenos detalhes do caso Epstein. Isso aqui é um dos compilados e apanhados de informações sobre o caso mais completos que eu vi por aí, tá? Isso aqui é trabalho de gente inteligentíssima. Cara, JJ não me decepciona. Que canal absurdo. Eu aconselharia você a assistir todos os vídeos desse cara. São todos muito bons, de verdade. E sua cela, a famosa cela. A porta simplesmente foi deixada destrancada. E a punição não parou por aí. Epstein teve acesso à sala de advogados, onde uma televisão foi instalada especificamente para ele. Antes de ser transferido para uma enfermaria,
o gabinete do xerife recebeu um pagamento de $128 mil. Era um reembolso pelos custos extras dos serviços extras fornecidos durante o seu encarceramento. Caralho. Dinheiro infinito, cara. Pronto pra comprar qualquer 6 pessoa. 6 de julho de 2019, Teteboro, Nova Jersey. O jato particular de Jeffrey Epstein toca o solo. Antes que a escada desça, eles se fecham. A Força-Tarefa de Crimes contra Crianças do FBI chegam no local e o prendem. Eram os federais de Nova York. A prisão foi limpa e rápida. A multi-millionaire investment manager, Jeffrey Epstein, has been arrested for alleged sex trafficking of minors in Florida and New York. The arrest is the result of a joint investigation by the FBI and the New York City Police Department. Sources tell ABC News the exact charges he'll face are unclear. Some of them, though, involve allegations dating back more than a decade. Que loucura. E ele foi direto para o Centro Correcional Metropolitano de Nova York. A cela, desta vez, não teria porta destrancada. Enquanto isso, na ilha de Manhattan, na mansão de Herbert N. Strauss, uma operação paralela ocorria. Uma dúzia de agentes do FBI, mandados de busca, e sua porta abaixo. Eles reviraram o santuário. A evidência não era mais um recibo da Amazon. Era um arquivo. Um arquivo visual. Eles encontraram centenas, talvez milhares de fotografias. Mulheres nuas, parcialmente nuas, em poses sugestivas, e algumas dessas faces, sob análise, confirmaram o pior. Eram menores de idade. Dentro de um cofre trancado, o tesouro do horror. Discos compactos com etiquetas manuscritas, onde a caligrafia anotava o nome das jovens e o tipo específico de fotos. Era a catalogação de um colecionador. Protejam seus filhos, cara. Protejam seus filhos. Estejam atentos a tudo que eles fazem. Quais ambientes virtuais eles passam a frequentar, cara. É impressionante a quantidade de casos de sequestros, de abusos, de uma série de crimes contra menores que a gente vê ao longo dos anos, cara. É bizarro. Quando você é pai, você entende o papel de proteção que você tem que dar pro seu filho. E quando você vê esse tipo de coisa, você percebe que você vive num mundo onde demônios permeiam, passeiam e vivem naturalmente entre nós, cara. São pessoas completamente corrompidas pelo mal. Pelo completo e absoluto mal, cara. Pessoas costumam dizer que são moldadas pela família, pela casa. Ah, não, pô, a criança é moldada pela família, pela casa. Quando crescer, vai levar uma série de valores. Eu concordo que sim, em parte, nós somos responsáveis por criar um ser humano melhor. Mas existem seres humanos, cara, que não adianta a criação, cara. A criação faz um papel mínimo perto do que a pessoa realmente é, sabe? Tem crianças que já demonstram maldade, demonstram um toque maléfico, sabe? A gente tem que entender que o mundo é cruel e que o mundo tem muitas pessoas muito cruéis. Pessoas influenciadas diretamente pelo tinhoso. De verdade, mano. Falando no ouvido da pessoa, sabe? Que vídeo pesado, cara. Mas no cofre não havia só evidências digitais. Havia riqueza tangível. $70 mil em dinheiro vivo. 48 diamantes soltos. E um passaporte. Isso tudo foi arquivado e seria liberado anos depois. A prisão de Jeffrey veio tarde.
mas a evidência veio em volume industrial. E desta vez o acordo secreto de 2008 não estava lá para salvá-lo. Epstein, trancado no metropolitano, não era mais um homem livre, mas ele ainda tinha uma moeda para jogar. Uma última moeda. Seus advogados apresentaram uma proposta de liberdade. Uma fiança. Não eram alguns milhões. Eram 100 milhões de dólares. Meu Deus. A condição: ele seria colocado em prisão domiciliar, não em qualquer lugar, mas sim em sua mansão de 77 milhões de dólares na Upper East Side, Manhattan. A mesma mansão que o FBI tinha invadido e vasculhado semanas antes. Cara, que absurdo isso, cara. Que coisa mais absurda. O juiz encarregado desse caso era Richard Berman, um juiz distrital federal. Ele emitiu sua decisão firme. A resposta foi um não fundamentado. Pelo visto, a fortuna não compraria a liberdade desta vez. 20 dias depois, o mundo acordou com uma notícia que parecia um roteiro de filme de ficção. Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela, no Centro Correcional Metropolitano, na madrugada de 10 de agosto de 2019. A causa oficial: suicídio. A morte de Jeffrey Epstein na cela 9 do Centro Correcional deveria ter sido o capítulo final. Mas para muitos foi apenas o início do maior mistério. Porque quando um homem com poder infinito, conexões nas sombras e segredos que podiam derrubar impérios morre sob a custódia do Estado mais poderoso do mundo, as perguntas não se calam. A teoria nascida nas entranhas da internet e sussurrada em círculos de inteligência é uma só. Jeffrey Epstein não morreu. Ele fingiu sua própria morte. Isso faz muito sentido. Ele não era só um predador. Era um chantagista em escala global. Um arquivo vivo. E dentro daquela cela, ele era uma bomba relógio prestes a detonar nomes, países e dinastias. 2 sistemas de vigilância cobrindo o corredor da cela de Epstein sofreram uma falha técnica na noite exata de sua morte. Não gravaram. Coincidência de nível cósmico. Os 2 carcereiros responsáveis por fazer checagem a cada 30 minutos adormeceram. Cara, desculpa, gente, eu pausei de novo. Cara, eu tô muito impressionado, cara. Eu passei o vídeo inteiro sem realizar tantos comentários, porque, cara, eu tô muito impressionado. Eu tô mais impressionado do que antes, porque eu li coisas... Claro, eu vi de maneira muito rasa, muito superficial o caso, porque todo caso que envolve pedo, né, me enoja de uma maneira gigantesca. Então eu não gosto de me aprofundar, porque sabe aquele tipo de assunto que você tem ojeriza, que você não quer ouvir de jeito nenhum? É esse tipo de caso. Então, assim, eu vi de maneira superficial ali a coisa das listas, né, das pessoas envolvidas, mas algo muito brando. Esse vídeo é tão aprofundado e ele é tão, como é que eu posso dizer, bem organizado. Cara, tá me dando um nojo mesmo de ter assistido, e eu acho que era isso que o JJ queria causar na gente que assistiu o vídeo, né? Ele queria causar essa sensação de uma coisa muito obscura, de uma coisa muito... Sabe, isso é coisa de filme, cara. Me parece... Cara, isso aí é coisa de filme de suspense que tu assiste em grandes produções, em grandes obras, cara. Chega a ser absurdo, mas muito absurdo. Muito, muito, muito. Em escalas jamais vistas. Eu tô profundamente espantado. Tô atônito. Eu não sei reagir. É bizarro. Ambos. Uma falha de protocolo que seria impensável para um prisioneiro de maior perfil do planeta. O verdadeiro poder de Jeffrey Epstein nunca esteve apenas na sua fortuna. Estava no seu álbum de retratos.
em quem você vê sorrindo ao seu lado. Meu Deus. Era um conhecido de longa data do príncipe André, duque de York, do magnata imobiliário Tom Barrack. Mas a lista, meu caro amigo, não parava por aí. Bill Clinton em um evento de caridade, George Stephanopoulos, Donald Trump, Kate Couric, Woody Allen, Harvey Weinstein. Mas por que parar em celebridades? Seu livro de endereços era um atlas do poder global. Impérios da mídia, Rupert Murdoch. Impérios financeiros, Michael Bloomberg e Richard Branson. Caralho. Lendas da música, Michael Jackson. Estrelas de Hollywood, Alec Baldwin. Dinastias americanas, Kennedys, Rockefellers, Rothschilds. Líderes mundiais, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman. Quantas conexões, cara. Quanta gente Depois importante. de sua morte, os milhares de arquivos foram finalmente divulgados nesse ano de 2026. Dentro do corpo frio do caso de Epstein há um órgão vital. Eram os nomes dos clientes de alto perfil para quem Jeffrey Epstein, o traficante, fornecia sua mercadoria mais obscura. Meninas. Por anos, a lista foi um fantasma. Um Budayman. Até que em 2025, um raio a atingiu. Um tweet, agora deletado, de Elon Musk, na época um conselheiro sênior da Casa Branca. Alegou em letras miúdas na tela do mundo que o então presidente Donald Trump estava nos arquivos de Epstein. Por coincidência, antes das eleições, Trump prometeu trazer o arquivo Epstein a público. Porém, após se eleger, ele passou a não comentar mais sobre o assunto. Porém, com jornalistas insistentes, advogados que não recuaram, vítimas que não aceitaram acordos silenciosos e principalmente decisões judiciais que, aos poucos, começaram a falhar em manter tudo trancado, em 30 de janeiro de 2026, eles soltaram uma hiena digital. 3 milhões de páginas, 180 mil imagens, 2 mil vídeos. O governo dos Estados Unidos, obedecendo a uma lei assinada pelo próprio Trump, abre as veias do servidor e deixa o arquivo sangrar na praça pública. A regra do jogo é a primeira mentira. Aparecer não implica culpa. Claro que não, é só uma coincidência, como uma bala perdida com seu nome gravado na ponta. Vamos conhecer os jogadores. Caraca. Elon Musk em 2012. Que dia ou noite vai ser a festa mais selvagem da sua ilha? O homem que quer colonizar Marte pedindo dicas de festa para o rei da Ilha do Pecado. A resposta pública dele preocupa-se em manchar seu nome. Steve Bannon, em 2018, escreveu: primeiro precisamos revidar as mentiras e construir sua imagem como filântropo. Enquanto as vítimas choravam, o mestre do caos dava consultoria de imagem para um condenado por abuso. É cinismo em nível arte. É pegar um esterco e tentar montar um troféu. O príncipe e a pose. Ele está de volta, ajoelhado e sorrindo. Não há contexto, só a imagem. Mas uma imagem vale mais do que 1000 depoimentos. E essa vale um império de vergonha. Um ministro das Relações Exteriores da Eslováquia brincando por SMS sobre jogos e qual garota ele quer. Ele renunciou na hora, como um rato pulando do navio que já afundou. Peter Attia, o guru de longevidade, trocando centenas de e-mails crassos com Epstein, falando de anatomia feminina. São demônios na Terra. São demônios na Terra, cara. Não tem outra explicação, irmão. Não tem outra explicação. Cara, você pode acreditar no que você quiser, irmão, mas eu acredito nisso. São criaturas nefastas vivendo sobre o mesmo solo que a gente vive. Eu tô mais impressionado. Acho que esse foi o vídeo mais impressionante que eu assisti nos últimos, sei lá, velho, nos últimos meses,
talvez anos. Eu tô impressionado com com o ser maléfico que pode ser o ser humano, cara. Rindo do escândalo de Miami Herald, o médico que queria prolongar a vida dando audiência para a morte em alma. O envolvimento de Bill Clinton foi aprofundado com descrições de suas atividades na ilha de Little St. James, envolvendo presença em eventos com menores e ligações com modelos internacionais. Até a data que eu gravei esse vídeo, isso é tudo o que sabemos. Mas é claro que não termina por aí e muita coisa ainda precisa ser comentada. Seria isso finalmente o fim do caso Epstein ou somente a ponta do iceberg? Olha, meus amigos, eu vou falar um negócio pra vocês aí. Se você nesse mundo cruel ainda se mantém sendo bom, acreditando em Deus, confiando a tua vida a Ele, se você nessa vida, nesse mundo aí, cheio de pessoas vis, pessoas más, de índole catastrófica, se mantém de pé, olha, você realmente é um guerreiro, cara. Eu sei que nós não podemos ser tolos, né? Não podemos ser bobos mediante a crueldade do mundo. Temos que estar sempre alertas, mas desconfiem de tudo, cara. Desconfiem de tudo e de todos. Uma boa tarde pra você. Espero que você tenha almoçado tranquilo. Desculpa te fazer ficar enjoado. Tchau.